Bom dia! Vamos ler a Bíblia? Gálatas 3. Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Né? Vamos falar. Ó cristãos insensatos, quem que os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus da cruz, né? Porque nós recebemos a aliança da graça na cruz, na morte de Jesus na cruz. É o que nos interessa. Né? Vocês viam tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Eu só gostaria de saber uma coisa de vocês. O Espírito Santo, vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Vocês receberam a salvação, cristãos, foi pela morte de Jesus na cruz, pelo sangue que ele derramou na cruz? Ou pelos rudimentos, pelos sacrifícios, pela imposição, pelas coisas que vocês fazem? É pela obra da carne? Então a morte de Jesus na cruz foi em vão? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual, né? Porque a palavra ela trata do mundo, da vida espiritual, não é da carne, né? Nunca lhes deu vida espiritual no princípio, porque vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará os cristãos mais fortes, hein? A nossa promessa não é de promessa, a promessa dada a Abraão veio e foi consumada, que a promessa é a Jesus Cristo. Mas a promessa, né? Nossa promessa é João 3,16. Foi cumprida, foi consumada. E agora, né? Ó, vocês sofreram tanto pelo Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela. Mas não posso acreditar nisso. Então, graça ou lei, vocês não podem ficar em cima do muro. Vocês não podem dizer que vão pregar o Evangelho e ler, né, como doutrina Deuteronômio 28, né? E eu lhes pergunto de novo, aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo, né, e opera milagres, dá o poder do Espírito Santo e opera milagres no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obedecer às leis judaicas ou é pela fé com a qual receberam a palavra? Abraão teve a mesma experiência, né? Foi fé. Ele o quê? Ele creu que em Deus, né? João 3,16. Ele creu, né, em Deus. A promessa seria o quê? De vir o Salvador, e veio. E isso lhe foi o quê? Creditado como justiça, né? Abraão não viu, mas creu. Hebreus 11. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm o que? Fé. Lembra do que ele fez com o filho dele? Né? Ele via o invisível? Não, mas ele acreditava no invisível, no Deus vivo, né? As Escrituras previram este tempo quando Deus justificaria também o que? Os gentios, nós, né? Os estrangeiros, mediante o que? A sua fé. Não é mediante a obra de Abraão, não é mediante a promessa de Abraão, não é mediante a sacrifício, não é mediante a mandamentos, não. É pela fé, é só pela fé, Efésios 2,8. É isso que temos que passar um para os outros. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem o que? Em mim, como você. Então, confiar em quem? Em Jesus Cristo. Nós não temos que confiar em A e B, e isso, aquilo outro, em Templo de Salomão, Templo de Herodes. A nossa confiança é em Jesus Cristo. Foi Jesus que veio, que morreu na cruz, né, que deu seu sangue, que ressuscitou e nos deu vida eterna. E assim acontece todos aqueles que são da fé
participa o quê? Da mesma bênção de Abraão. Homem de fé, né? Homem de fé. Ele recebeu, né? Então, nós somos em Abraão porque temos a comum união pela fé. Não tem nada a ver a história de Abraão com fulano, com ciclano, né? A promessa de Abraão foi feita, a promessa foi dada, que foi o Salvador Jesus Cristo, a promessa, né? Jesus veio da linhagem lá de Abraão, esta foi a promessa. E sempre foi o quê? Pela fé. Todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção de Abraão, homem de fé recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo de maldição, né? Porque se fosse pela lei, por que Deus enviaria Jesus, né? E enviaria o que? A graça. Na graça o que importa é o quê? Que adorem em espírito e em verdade. Pois as escrituras dizem, maldito todo aquele que em qualquer tempo, olha, qualquer tempo, hein? Quebraram uma só dessas leis que estão escritas no livro da lei, não é verdade? Né? Então, a circuncisão também foi antes do mandamento, né? Então, da palavra no tempo da lei, quando a mulher morria, o irmão, o cunhado tinha que assumir. Isso acontece até hoje? Não, né? Então eles pegam só umas coisinhas, né, para poder estar seguindo a lei. Então, nós, no Gálatas 3:10, então fala que não adianta, né? Não é pela lei, porque tem que cumprir todas. Se não cumprir todas, não, de nada adianta, né? Então, aqui está, pela tentativa de guardar todas as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá o quê? Pela fé. Então sempre foi pela fé. Em Abraão e pelos cristãos, né? Também somos que nós vimos pela fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. É sempre a fé. Temos que crer em Jesus Cristo. Temos que crer que aquele Jesus que veio, né? Morreu na cruz. Ele ressuscitou. Como esse caminho de fé, o caminho é de fé, então nós temos que andar no caminho da fé, né? É diferente do caminho da lei, né? Aí vivem misturando as coisas, o caminho da fé, que é o caminho da graça, e vivem no caminho da vã doutrina, que, né? Do imposição, impõe, sacrifica, né? Então, há este caminho maravilhoso, que é o caminho da fé, né? Jesus, ele é o caminho, ele é verdade, e ele é a vida. O que passa disso vem do maligno, né? Então, como dizem as escrituras, aquele que praticar, né? E o que a lei manda, viverá por ela. Não é verdade? Então, entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu. Cristo fez o quê? Nos comprou. Mas ainda eles estão o quê? Vendendo a gente para o céu, não é isso? Estão vendendo a gente para o céu. E dizendo e anulando a graça, anulando o que Jesus fez. Leiam lá em Colossenses 1:13-14, né? Então, comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Mas eles insistem em doutrinar a gente com Deuteronômio 28. Agora Deus pode abençoar os gentios também, com esta mesma bênção, né? Que ele prometeu que Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo. Gente, o véu foi rasgado na cruz. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Entendeu? Temos livre acesso, né? Então, podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé.
né? Não é por meio de rudimentos, não é por meio de regras, não é por meio de imposição, não é por meio que tem que ser assim, que tem que ser assado, só se fizer assim, só se fizer assado, é por meio da fé. Caros irmãos, mesmo na vida diária, né, uma promessa feita por um homem a outro, se estiver escrita, assinada, não pode ser mudada. Depois disso, ele não pode acrescentar coisa alguma. Gente, a palavra de Deus não volta vazia. E ela já foi o quê? Consumada. Já foi consumada. Assim Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu quê? Descendente. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, né? Como diria se estivesse falando de muitos, mas ao seu descendente, a saber, Cristo. Então, entenderam agora? A promessa feita a Abraão foi Jesus Cristo. Não foi falando. Vamos ler de novo? E notem que Abraão, notem que não diz que as promessas eram aos seus, plural, filhos, como diria se estivesse falando de muitos, mas o que? Ao singular, ao seu descendente, que é Jesus Cristo, entendeu? Então a promessa de Abraão, gente, é Jesus Cristo, não tem nada a ver misturar alho com bugalho. Eis o que eu estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, né? E Deus escreveu e assinou esta aliança, a aliança da graça na cruz, né? Não podia ser cancelada nem mudada, né? 430 anos mais tarde, quando a lei, o quê? Quando a lei foi dada por Deus. Então essa lei da graça é de antemão a lei, né? Ela é o que? Ela foi predestinada para nós. Se a obediência a essas leis, né, que deu, porque Deus lhe conduz o povo em triunfo, né? E a lei foi necessário dar. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, já não dependeríamos da sua promessa. Deus, porém, qual é a promessa? João 3,16. Deus, porém, concedeu a de graça a Abraão, pois ele aceitou a promessa de Deus, né? Ao nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.